A formação linguística de uma criança é a base de toda a sua formação intelectual e moral. As palavras que ela aprende moldam sua mente, seu juízo, seu modo de sentir e até a sua capacidade de amar. Quando pais se preocupam apenas com o entendimento prático da criança, mas não com a qualidade da sua fala, estão negligenciando algo essencial: a formação do pensamento. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Priscila, orientadora familiar, e no vídeo de hoje, o terceiro da série sobre a linguagem, eu vou falar sobre a linguagem na infância. Uma pessoa que fala de forma pobre, limitada ou confusa também pensa de forma pobre, limitada e confusa. Ela tem dificuldade de expressar ideias, de compreender conceitos abstratos, de fazer distinções morais. Em última instância, torna-se mais vulnerável à manipulação dos discursos modernos. É na infância que começa a verdadeira formação da linguagem. E quando falamos de linguagem, não estamos nos referindo apenas à fala, à pronúncia ou ao vocabulário, mas a algo muito mais profundo: a formação do pensamento. Toda palavra que uma criança ouve e repete é uma semente lançada em seu intelecto. As palavras constroem o mundo interior da criança, moldam a forma como ela percebe a realidade, como expressa o que sente e como organiza suas ideias. Por isso, a linguagem educa. Uma criança, ela aprende a falar imitando. Antes de compreender o significado racional das palavras, ela capta o tom, o ritmo, as expressões, os gestos. Ela absorve a forma como os pais falam entre si, como nomeiam as coisas, como descrevem as emoções. E sem perceber, vai assimilando o modo como o mundo é interpretado por aqueles que a cercam. Assim, cada casa tem a sua língua moral. Um lar em que se fala com respeito, em que se expressa a verdade, em que as palavras são usadas com medida e beleza, é um lar que forma inteligências ordenadas e corações equilibrados. Mas um lar em que as palavras são duras, confusas ou descuidadas é um ambiente em que o pensamento se desordena. A alma se torna inquieta. A linguagem é o primeiro espelho da alma, e a infância é o tempo em que esse espelho começa a ser polido. Vivemos uma época em que muitos pais se preocupam com a capacidade prática da criança. Se ela sabe pedir água, se entende o que é um não, se consegue se comunicar o suficiente para o dia a dia. A linguagem e o pensamento caminham juntas. Quanto mais rica é a linguagem, mais profunda é a capacidade de pensar. E é por isso que a pobreza da linguagem que vemos nas novas gerações é tão preocupante. Não é apenas uma questão de estilo ou de moda, é um sinal de empobrecimento intelectual e moral. As crianças e os jovens têm cada vez mais dificuldade de se expressar, de compreender textos, de manter uma linha de raciocínio. E quando não se consegue expressar algo com clareza, não se consegue pensar com clareza. Uma mente que não sabe nomear também não sabe distinguir. É por isso que a corrupção da linguagem é sempre o primeiro passo para a confusão moral. Quando as palavras se tornam pobres, a alma também se torna. Uma mente que não foi treinada na boa linguagem é uma mente vulnerável. Aceita qualquer discurso que soe bonito ou emotivo, mesmo que seja falso. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas hoje. São facilmente influenciadas por ideologias, por movimentos, por modas, simplesmente porque não têm ferramentas linguísticas e intelectuais para analisar o que ouvem. Uma criança exposta à boa linguagem, por meio de boas leituras, boa música e boas conversas, desenvolve clareza e senso moral.
Ela aprende a pensar com profundidade e a expressar-se com veracidade. Ela desenvolve um senso interno de harmonia e verdade. É capaz de perceber quando uma palavra é usada para enganar e quando é usada para revelar. Ensinar uma criança a falar bem é ensiná-la a se defender intelectualmente. É preparar a alma para resistir às mentiras do mundo. Como a criança ela aprende a linguagem por imitação, o exemplo dos pais é fundamental. Não adianta exigir que ela fale com gentileza se as conversas em casa são carregadas de impaciência. Não adianta querer que use palavras corretas se os adultos falam de modo vulgar ou desleixado. A criança não aprende o que se diz, ela aprende como se vive o que se diz. Cada palavra que pronunciamos diante dos nossos filhos carrega um peso formativo. O tom de voz, a escolha do vocabulário, a forma como nomeamos o que acontece ao nosso redor, tudo isso se transforma em matéria-prima para a construção do pensamento deles. Quando uma mãe explica algo com paciência, usando palavras claras, está ensinando mais do que o conteúdo em si. Está ensinando como pensar, com ordem, com calma, com lógica. Quando um pai corrige um erro de fala ou incentiva a criança a usar uma palavra mais precisa, não está apenas sendo exigente, está educando a mente para a precisão e a verdade. É no cotidiano, nas conversas à mesa, nas histórias antes de dormir, nas pequenas explicações, que a linguagem ela vai sendo lapidada. E essa lapidação é o início da sabedoria. A boa leitura é uma das maiores aliadas da formação linguística na infância. Livros bem escritos, ricos em vocabulários e beleza, são uma academia da alma. Eles ensinam não apenas novas palavras, mas novas formas de sentir e compreender o mundo. Ao ouvir uma boa música ou uma boa história, a criança aprende o ritmo da língua, a musicalidade das frases e a força de uma boa metáfora. Ela descobre que uma mesma ideia pode ser dita de muitas maneiras e que a beleza da expressão é também um caminho para a verdade. As boas leituras despertam o gosto, o raciocínio e a sensibilidade. E tudo isso vai formando pouco a pouco o interior da criança, sua imaginação, sua inteligência. A música também tem papel formativo. Canções com letras ricas, melodias harmônicas e vocabulário elevado ajudam a ordenar a mente e o coração. As conversas familiares, quando feitas com atenção e escuta, são outro terreno fértil. Nelas, a criança exercita o raciocínio, aprende a esperar sua vez de falar, a formular ideias completas, a argumentar. Tudo isso é linguagem e tudo isso é formação. A formação da linguagem na infância é, antes de tudo, uma responsabilidade dos pais. A escola ela pode ensinar regras gramaticais, mas o modo de falar e de pensar nasce em casa. Se o lar ele é pobre em palavras, a escola ela nunca conseguirá preencher esse vazio completamente. Por isso, educar linguisticamente é uma das formas mais profundas de amar. É oferecer à criança a capacidade de compreender o mundo e de se expressar com verdade. É dar-lhe instrumentos para discernir, para dialogar, para pensar com autonomia. Pais que se preocupam com a qualidade da fala dos filhos estão, na verdade, cuidando da qualidade da alma deles. Porque a palavra ela é o reflexo da alma. E uma alma bem formada se expressa com ordem, clareza, beleza. Uma geração que fala mal é uma geração que pensa mal e, por consequência, age mal. Mas uma geração que ama as palavras, que busca a precisão, que valoriza o sentido verdadeiro das coisas, será capaz de reconstruir o que o relativismo destruiu. Por isso, cada palavra
dita a uma criança é uma semente. Semeie palavras belas, verdadeiras e boas e colherá almas fortes, mentes lúcidas e corações sensíveis ao bem. A formação da linguagem na infância é um ato de esperança. Esperança de que através da palavra possamos formar homens e mulheres capazes de pensar, amar e viver à altura da dignidade humana. Este é o terceiro episódio da série sobre a linguagem. Se gostou desse conteúdo, curte, comente, compartilhe. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os links para os outros 2 vídeos da série. E aqui se encerra essa série. A formação da linguagem de uma criança é a base de toda a sua formação intelectual e moral. Porque quando ensinamos uma criança a falar bem, estamos, na verdade, ensinando-a a pensar, a discernir e a amar o que é verdadeiro. Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana. Até o próximo vídeo.